Hello, 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 como estão vocês? Aí do outro lado, tudo bem? Estou aqui clausurada, fazendo uma pesquisa para um livro novo que vai chamar Medo. E vou até fixar aqui o tema da nossa conversa, né? Antes da gente continuar, seria possessão e exorcismo. Beleza. Isso é o que? É... Como é que eu faço para fixar o comentário? Fixar o comentário aqui, então. Que vai ser o tema da nossa conversa hoje, depois de algum tempo em silêncio aqui. Aproveitar que eu tô doente. E aí, Frank, tudo bom? Pra gente conversar um pouquinho, especular sobre o tema. E primeiro a gente vai tratar de uma grande referência sobre o tema, que é O Exorcista. Tudo bem, Frank? Eu tô indo aqui, né? Tô com pneumonia. Mas estamos atravessando esse terreno ardiloso para ao final receber uma benção máxima do clérigo e uma cura. Então, começando a falar um pouquinho sobre o livro, né? O Exorcista. Que é um livro do Peter Bradley e que serviu então de inspiração, né? Como o roteiro original foi escrito com base nesse livro, e o filme tem o mesmo título, que é O Exorcista, dirigido pelo William Friedle. E só que é uma camada por cima da outra, né? Tem o filme foi inspirado no livro, e o livro supostamente inspirado em documentos, um diário de um exorcismo que foi encontrado dentro de uma instituição psiquiátrica, que era, na verdade, dentro de um convento, essa instituição psiquiátrica. Eram padres alexinos que mantinham a instituição, e quando ela foi demolida, tinha um quarto trancado, e dentro de um móvel que estava nesse quarto foi encontrado o diário que veio a público, diário no qual o Peter Bradley se inspirou para escrever o livro do Exorcista, né? Então, esse livro vai ser inspirado nesses registros de um suposto caso real, cujo exorcismo aconteceu em Mount Rainier, no estado de Maryland, e depois noticiado, o diário, né, inclusive foi noticiado, quer dizer, o encontro desse diário foi noticiado nos jornais locais e até no Washington Post, e foi parar na mão de vários jornalistas, escritores que se influenciaram e pesquisaram esse assunto mais a fundo, buscando o nome do indivíduo que foi exorcizado naquela época, e não encontraram nenhum registro sobre quem seria essa criatura, e deram um nome para ele que era um nome fictício, né? Roland Doe. E hoje esse nome dá origem também a um documentário que está na plataforma Max. Então, se vocês quiserem pesquisar sobre o que de fato ocorreu com essa criatura chamada de Roland Doe, assistam esse documentário, que é um documentário bem legal, que mostra algumas testemunhas oculares, mostra a família do padre exorcista que acompanhou a criança, que na época tinha 13 anos. Esse exorcismo aconteceu por volta de 1949. Então a gente vai começar falando sobre o livro, né, O Exorcista, que foi escrito pelo Peter Bradley. Seria, então, o livro começa com um jesuíta que é chamado de Padre Merrin, e ele está liderando uma escavação arqueológica no Iraque, no norte do Iraque, próximo da onde ficaria a cidade de Nínive. E lá eles encontram algumas relíquias, onde supostamente seria um templo. E uma dos achados é uma estatueta que foi atribuída a uma entidade
que era cultuada naquela cidade-estado que se chamava Pazuzu. Tá? Que seria então um semideus, né, da cultura suméria real, e uma moderna medalha. Ele encontra em um lugar também uma moderna medalha de São José. E essas imagens elas acabam se justapondo, fazendo aquela cena icônica do filme lá do Exorcista, que de um lado a gente tem a imagem do Pazuzu fazendo assim com as asinhas atrás, e do outro o São José ou São Miguel Arcanjo também. E isso acaba sendo um presságio para o Padre Merrin, que mais adiante vai se tornar o arqui-inimigo do vilão dessa história no Exorcista, quando eles se encontram de verdade. Mas antes disso, no mesmo período, enquanto essa descoberta ela é feita, onde ocorrem esses acontecimentos lá no Oriente Médio, em Georgetown, uma menina, então, que é filha de uma atriz, ela se chama Regan McNeil, que mora com essa mãe dela, tá gravando um filme. Eles estão, a princípio, dentro numa casa que eles alugaram para ficar ali enquanto as gravações estão acontecendo. Essa menina ela acaba ficando inexplicavelmente doente, né? E aqui o mais incrível desse filme é que ele dá uma nuance de drama muito forte. Eu acho que o drama algumas vezes se sobrepõe muito mais do que o próprio horror, que é um horror muito psicológico, embora depois ele se torne um pouco mais palpável, né? E a gente acompanha na tela essa mãe, na verdade no livro, desculpa, essa mãe levando a menina aos médicos, às juntas médicas, e sendo cogitado que ela possui uma perturbação muito intensa, que é uma perturbação de ordem psíquica, né? Na época tinha muita polêmica em torno do tema do poltergeist, né? E isso algumas vezes é associado dentro do livro. Alguns cientistas que estão estudando lá a Regan, eles chegam a levantar alguma ideia ou alguma hipótese de que ela possa estar sendo assombrada por um poltergeist, mas isso em seguida já é refutado, né? A junta médica acaba dizendo que ela realmente está doente, mas naquele momento eles não têm nenhuma solução médica para oferecer para essa mãe desesperada, que não sabe como tratar a filha e está gastando uma grana sem limites que ela não tem para procurar um diagnóstico para Regan, né? E depois do fracasso desses tratamentos médicos e psiquiátricos, a mãe da Regan, ela se encontra com um jesuíta local, que é o padre Damien Carras, que também é psiquiatra, né? Então ele chega até ela através desse viés da psiquiatria e não como um padre em si, né? E esse padre, naquele momento, ele está vivendo um conflito muito íntimo com a fé dele, que é provocado pela recente morte da mãe dele, que era uma pessoa que tinha já era idosa, mas estava com uma saúde muito debilitada. Nesse primeiro momento, o padre vai analisar a doente de acordo com a ciência, né? Como os olhos de psiquiatra dele, ele vai olhar para essa menina, Regan, e ele vai ser resistente à ideia de que ela possa estar sendo... ele não utiliza a palavra possuída, mas vexada por uma força maligna, né? Então ele começa a realizar uma série de testes, isso no livro, tá, gente? Ele começa a realizar uma série de testes e tem algumas termos específicos que ele utiliza lá no livro, que é a menina se urina, se ela apresenta uma mudança de voz, se tem vozes sobrepostas ou vozes não naturais que possam indicar na verdade, se ela está sendo possuída por alguma entidade maligna. E ele pega esses registros e então ele leva esses registros até o bispo local para obter uma permissão e realizar uma cerimônia de exorcismo que ele não fazia ideia de como deveria ser feita, né? E aí o bispo vai até o abade,
que era um abade jesuíta lá da cidade, acho que é Georgetown, se não me engano, que vai ser nomeado para cuidar do caso. E ele indica, então, o padre Merrin, que é esse padre lá do início do livro, né, que estava no Oriente Médio, que teve uma revelação lá no Oriente Médio, quando ele encontra aquela estatueta do deus sumério perdido no meio das areias do deserto. E tem um início, então, depois disso, o padre Merrin resolve aceitar essa incumbência e ele acaba indo até a casa da Regan para investigar se realmente aquelas documentações, se os registros documentais feitos pelo padre Carras eram verdadeiros ou não. Para indicar, ele já consegue identificar que alguma coisa anormal está acontecendo lá. E que essa família está muito atingida, as forças psicologicamente, emocionalmente, está muito atingida pela condição da Regan, e ele testemunha alguns acontecimentos sobrenaturais ali, que ele não consegue atribuir a uma outra causa, senão uma possessão. E até que a criatura ela acaba se manifestando de maneiras severas e ele entende que aquele, na verdade, ali é o inimigo e acontece exatamente a mesma coisa que vocês viram que acontece lá no filme, né? Aquele confronto final entre o padre Merrin e o padre Carras e a criatura que tá se apossando ali do corpo da Regan. E o legal no livro é a forma como essas cenas são descritas, né? Tem todo aquele lance do vômito, tem a cama, né, levitando. O padre Merrin morre durante o exorcismo, né? Então, assim, que não é novidade para ninguém, mas a coisa que acontece no filme acontece no livro, né? E a menina só é salva porque o padre Carras, porque ele tá passando por aquele conflito de fé, ele acha muita injustiça uma criança morrer nas mãos do diabo, então ele diz pro diabo entrar dentro dele e ele se suicida, né? Pra acabar com o mal. E então, como vocês sabem, esse livro ele acaba sendo a inspiração para o roteiro original. Foi escrito, né, foi dirigido pelo William Friday. Quem não conhece as milhões de especulações sobre as filmagens, teve gente que morreu durante a filmagem. Ele era um diretor muito severo e que submetia os atores em set a uma grande dignidade, assim, né? Horas de gravações, abuso moral, né? Quem não conhece a história, tem uma série de documentários sobre as gravações, pode assistir a versão que se chama Documentário da Versão Estendida. É bem interessante ler esse contexto para saber também que o sobrenatural não atinge só o filme em si, o resultado do filme, mas também como as gravações se deram dentro desse contexto. Basicamente, então, o filme e o livro vão tratar dessa inspiração na vida real, que seria a história do menino Roland, né? E o Roland Doe, ele teria nascido, né, em 1º de junho de 1935, e ele era de uma família luterana, não era da Igreja Católica. E durante a década de 40, se contava que ele era um menino muito sapeca, muito peralta, e desafiava professores na escola e tinha esse comportamento mais rebelde. Sendo que na época, qualquer coisa fora do padrão de subserviência já era algo muito detestável dentro da escola, né? Então não é de se considerar que
o padrão cultural da época, ia ver qualquer criança que não se submetia à autoridade, ou tinha algum problema com hierarquias, era considerada alguém potencialmente perigoso, né? Então o Roland era uma dessas crianças, e com 13 anos ele começou a apresentar alguns dos sintomas que a gente vê lá dentro do livro e do filme do Exorcista, que é alguém muito violento, né? Que fala muito palavrão, que morde os outros, alguém que apresenta vocalizações estranhas. Mas como prognóstico da vida do Roland, uma das anotações que o padre exorcista colocou no seu diário foi que o Roland falou para ele que ele costumava brincar com uma tia dele, utilizando um tabuleiro Ouija. E isso também está lá dentro dos livros e do filme. Então eles brincavam com esse tabuleiro Ouija, e ela era espírita, a tia dele era espírita, e ele luterano. Quando ele tinha 13 anos, essa tia dele acabou falecendo, né? Ela morava em São Luís, e ela acabou falecendo. E ela deixou para ele o tabuleiro Ouija e muitos livros. E ele passava lendo aqueles livros, que eram livros sobre espiritualidade. Acredito que, como ela era kardecista, né? Espírita, desculpa, devia lá ter algum livrinho sobre espiritismo, alguma coisa ali no meio. Mas a saudade da tia era muito grande, e o Roland tentava conversar com a tia através do tabuleiro Ouija, que era uma coisa que ela tinha deixado para ele. E essas tentativas de contato obtiveram sucesso. Alguém conversava com ele, alguma entidade conversava com ele através da Ouija, e ele foi até a mãe e o pai dele e disse: olha, tia, a tia tá falando comigo por aqui. E o pai e a mãe dele ficaram muito surpresos ao ver que era verdade, que a plaquinha ali se mexia e tal. E quando ele perguntou quem era, se era a tia, a plaquinha respondeu que sim. Paralela a isso, não. Uma das fontes é um livro que foi escrito sobre o diário que foi encontrado lá dentro do manicômio quando ele foi destruído, que é atribuído ao padre exorcista que fez o exorcismo do Roland. Essas informações estão no livro Possessed: The True Story of Exorcism, que é do B. Allen. A atividade paranormal na vida do Roland começou depois da morte dessa tia dele, e se tratava de sons de passos, pés rangendo, barulhos dentro das paredes, batida dentro das paredes da casa, ruídos estranhos no sótão, como se fossem ratos. Então, posteriormente, se subia lá e via que não tinha nada, se mandava dedetizar várias vezes, e não eram ratos, não eram outros tipos de insetos que estavam dentro das paredes da casa. Móveis se mexiam sozinhos, portas abriam e fechavam, cheiro muito forte de excremento por toda a casa, luzes que se ligavam e desligavam por conta própria, coisas que se quebravam, né? Ou então levitavam. Imagens sacras que estavam espalhadas por dentro da casa se viravam de ponta cabeça, ou então despencavam dos pregos nas quais elas estavam presas. Enfim, para acompanhar essa quantidade imensa de fenômenos que estavam acontecendo, uma junta de 39 padres foi até a casa da família do Roland e fez um inventário de tudo, né? Um relatório de tudo que estava acontecendo lá, e juntou algumas outras testemunhas que não eram de dentro da igreja também. Inclusive se diz que uma das testemunhas era um cientista desculpa, faltou o nome da universidade agora, daqui a pouco eu vou... da Universidade de Maryland. E esse cientista, inclusive, depois foi para Los Alamos fazer a bomba atômica, e tá assinado lá o nomezinho dele como testemunha.
Então todos eles testemunharam esses acontecimentos sobrenaturais que estavam acontecendo com Holland e a família dele na casa dele. Inclusive, professores da escola acabaram testemunhando isso, porque enquanto ele estava na aula, a cadeira na qual ele estava sentada tremia e os papéis voavam para todos os lados. Ele era acusado de estar fazendo isso e perturbando a aula, perturbando a escola, perturbando os professores. Então ele parou de ir à escola, ele não foi mais. E todos esses padres fizeram um relatório, mas depois disso parece que nada teve andamento. Então a família resolveu procurar um reverendo da igreja luterana, que foi quem começou a, de fato, ir até a casa, porque ele achou que era necessário fazer uma limpeza na casa. Então a família inicialmente estava dentro da casa enquanto esses rituais de limpeza eles eram levados adiante, mas posteriormente a família decidiu, porque as manifestações começaram a se intensificar nesse período, coisas piores começaram a acontecer, o Holland começou a ficar mais violento e a família decidiu ir para a casa de um parente que ficava em Maryland também, mas resolveram passar uns dias lá enquanto esses rituais eles foram sendo executados na casa. Só que o Holland continuou doente e as coisas começaram a acontecer na casa do parente na qual ele estava ficando, né? Os mesmos barulhos, os objetos flutuando, parece que a coisa foi junto com eles. Então eles viram que o problema não era esse, que eles tinham que voltar e continuar na casa enquanto os rituais estavam sendo efetuados pelos reverendos lá da igreja luterana da comunidade dele. E o nome do reverendo, até anotei aqui, é reverendo Luther Mills Schultz. De acordo, então, com a reportagem que foi feita na época, conversando com o reverendo, porque, óbvio, né? Imagina que tem alguém possuído na sua vizinhança. Todo mundo vai falar sobre isso. Todo mundo falava sobre isso na época e saiu nos jornais, inclusive, o pequeno Holland, né? Porque esse foi o nome que foi utilizado para esconder o nome da criança, porque não se podia publicar o nome do menino, né? Se chamavam ele de menino possuído. Todo mundo começou a procurar os reverendos e queriam saber, de fato, o que estava acontecendo. Só que isso foi uma especulação imensa que servia como material para vender jornal, né? Óbvio que não ia querer ficar sabendo o que estava acontecendo lá dentro da casa dele, né? Já que muitos vizinhos relatavam que viam as luzes acendendo e apagando durante a noite, que tinha gritos, que parecia que estavam matando o menino dentro da casa, quando na verdade o que estava acontecendo era o ritual lá dos reverendos. Então o jornal The Evening Star resolveu fazer uma matéria e ficou na casa do menino durante uns dias para observar os fenômenos. E só que eles ficaram lá com a seguinte condição de que o menino deveria ser analisado então por médicos e psiquiatras para poder oferecer uma outra solução para ele que não só a religiosa, porque até então, no momento, ele não havia sido examinado por nenhum médico, por ninguém, nenhuma junta científica. Até agora, a única solução que havia sido oferecida para ele era, de fato, a religiosa. Né? Então, o que aconteceu foi isso, o jornal foi com médicos e psiquiatras que não puderam oferecer qualquer explicação para os eventos que eles estavam testemunhando naquele momento, que eram eventos que não estavam ligados ao Holland diretamente, né? Fisicamente, ao corpo deles. Eram externos, eram as luzes, eram as portas batendo, os barulhos na casa. Então eles pensaram o seguinte: vamos levar o Holland para um hospital, e lá no hospital a gente consegue retirar ele desse ambiente, lá no hospital a gente pode examinar ele com maior acuracidade. Levaram o Holland, então, para um hospital,
onde ele permaneceu por um mês e ele foi submetido a exames, tem relatórios médicos nesse livro que eu falei para vocês, uma história verdadeira de exorcismo, tá? Do Thomas B. Allen. Ele juntou a documentação lá dentro do livro. E os relatórios médicos só chegavam a uma única conclusão, que ele estava sendo afetado por um problema psiquiátrico e ele precisava ser internado urgentemente, né? E a mãe e o pai dele não quiseram que ele passasse por uma internação compulsória, levaram ele para casa e as coisas foram de mal a pior depois disso. O menino acabou sendo... me perdi aqui nas minhas anotações. Acabou retornando para casa, mas a mãe dele, com medo de ficar sozinha com ele na casa, pediu para o reverendo Schultz que ele ficasse na residência com a família, e ele concordou e passou a noite de 17 de fevereiro daquele ano de 1949 na casa, a fim de intervir se houvesse algum problema durante a noite. E o menino dormiu numa cama perto do ministro, que alegou ter testemunhado estranhos acontecimentos durante toda a noite. Ele relatou, então abre aspas, no escuro ouvi vibrações de cama e arranhões na parede, uma poltrona pesada, na qual o menino se sentou e inclinou e acabou caindo, uma pilha de cobertores, na qual a criança estava se levantou e se moveu ao redor da sala, e o menino passou a socar as pessoas no rosto. Depois o reverendo acabou concluindo que havia algo de mal em torno de Holland e decidiu que um exorcismo de rito luterano deveria ser praticado, e não só aquela limpeza, que eram uma série de rituais que deveriam ser conduzidos durante um mês, que tinham sido feitos na casa já, e não tinha adiantado absolutamente nada. Então foi praticado um primeiro exorcismo no Holland, com o aval da Igreja Episcopal Anglicana, e em seguida, durante esse exorcismo, o Holland, possuído com uma outra voz, não se sabe qual, um fenômeno que é uma voz posposta, né? Ele diz o nome de um padre, que é Edward Hughes. Ele diz para chamarem esse padre. E fala o nome de um outro padre, que seria o padre William Baldern. E isso também acontece, se não me engano, lá no livro, né? Que a entidade fala pro padre Carras que é para chamar o... Gente, me faltou o nome do padre, aquele velho. Marin. Então, os sacerdotes acabam visitando a casa do Holland, que o menino nem tinha como saber que esses padres, enfim, existiam. E aí sim, esse padre ligado à Igreja Católica visita o menino, e a primeira coisa que ele identifica na primeira visita já é a voz gutural, a cama tremendo, o objeto voando. Então o padre Baldern pediu permissão ao arcebispo para expulsar os demônios que estavam possuindo o menino, ou o demônio que estava possuindo o menino. E aí, no meio disso tudo, se descobre que, na verdade, já havia um inventário sobre isso, e que esse inventário havia parado numa gaveta, e o processo de permissão ao Vaticano para realizar o exorcismo estava engavetado. Então, o padre Baldern fica enfurecido e resolve ser o responsável, então, pelo menino, pelo andamento do caso dentro da igreja. Então o menino ele é levado da casa a princípio para realizar
esse ritual de exorcismo. E o melhor lugar que o padre Baldern considera ser uma casa psiquiátrica. Por quê? Porque lá dentro ele vai estar assistido religiosamente e também pela medicina, né? Os psiquiatras vão estar à disposição lá para poder auxiliar caso alguma coisa atrapalhe a saúde física e mental do Holland, né? Então, em meados de 1949, vários artigos de jornais começam a publicar os relatos anônimos, gente que viu as luzes da casa piscando, muitas pessoas começam a se aproveitar da notoriedade do caso do Holland, né, do menino possuído, e começam a ir até os jornais para querer também ter a sua cota de fama e dizer que viu alguma coisa acontecendo ou que conhece a família, e isso vira um verdadeiro pandemônio. Aí na hora que eu falei demônio, cai o filtro. Aí, bem como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Então, durante o processo de exorcismo do Holland, que aconteceu em 1949, 48 pessoas acabaram testemunhando o exorcismo nas diferentes noites dos 30 dias em que ele levou para ser concluído. Então, tem testemunhos de gente de fora, artigos de jornal, tem os relatórios médicos, né, do menino. E depois de 30 dias, esse menino agonizando fala uma palavra, né? O diabo desafia o menino a falar uma palavra se ele quisesse se ver livre da influência demoníaca sob a qual ele estava. E o menino pronuncia essa palavra diante a visita de um arcanjo que ele teve uma visão lá dele, né? Que é o arcanjo Miguel, né? Que é aquele que mata o monstro, uma coisa assim. E aí o arcanjo sussurrou no ouvido dele a palavra Dominus, que significa Senhor. E ele pronunciou a palavra Senhor, não, Senhor Jesus Cristo, sei lá o que, e magicamente o demônio foi embora. E o menino teve uma vida normal depois disso. No livro se fala que ele foi trabalhar na NASA, que teve uma família muito feliz, que ele nunca mais lembrou sequer do que havia acontecido. Ele foi batizado, uma coisa que durante o exorcismo ele acabou tendo que ser batizado na religião católica. Porém, ele nem a igreja frequentou mais. Que eu acho que, né, porra, Holland, que falta de consideração com os padres lá. Podia pelo menos ter ido lá comer a bolachinha do Nosso Senhor, né? pra fazer jus a esse baita exorcismo, 30 dias, poxa, né? Então, quando a gente fala desse tema, né, do exorcismo, possessão, nessas coisas, a gente tem que falar de um medo muito primordial, né, que está por detrás disso. Aliás, muitos medos primordiais, porque mais do que o inimigo de Deus, Satanás, o diabo, o demônio, ele é um medo primordial, né? Ele é a figura do mal, o mal puro, completo, sem justificativas, né? Se Deus é amor, o diabo é ao contrário disso. Mas como que a gente enxerga o medo da possessão? Porque é um medo completamente diferente, né? O medo de cair de uma escada, o medo de encontrar um vampiro, o medo de encontrar uma entidade demoníaca é um medo atávico do desconhecido, né? De algo que está nas nossas sombras, porque todos nós temos o bem e o mal dentro da gente, né? Então a gente tem o bem, tem Deus, e também tem o mal, a gente tem o diabo dentro da gente por essência. E como que a gente lida com isso, né? Quais as nossas escolhas são corretas para evitar o diabo, para evitar ser possuído pelo mal? Então, esse medo do mal
também, por mais que a gente queira explicar ele, é uma coisa que não tem como a gente achar uma explicação racional, tão racional assim, com 100% de certeza, porque também tem coisas que fazem parte desse medo que estão no nosso subconsciente, que são inacessíveis por conta disso, né? Que coisas são essas que habitam a nossa escuridão, as nossas sombras, e que nós naturalmente temos medo de enxergar? Que coisas do nosso medo profundo, do nosso subconsciente, são tão grandes e poderosas a ponto de personificarem essa figura tão enigmática e tão sacra que é o diabo, que é Satanás, que é o contrário de Deus, né? Porque, inevitavelmente, se você acredita em Deus, meu bem, segundo o dogma católico de uma vastidão de religiões cristãs, você necessariamente tem que acreditar no diabo. Né? Horrível, porém é. Porém é, tá? E aí, quando eu falo diabo, fica caindo meu filtro, assim. Seria o medo da falta de controle, porque o que a possessão representa, né? Que você não tem controle sobre o seu corpo. Você está sendo controlado por uma outra entidade que está anulando a sua existência. E se vocês forem olhar, sabe, antigamente, na minha época, tinha uma coisa que a gente comprava em banca de revistas, sabe? Que era o livro dos sonhos. Então, você sonhava com uma coisa, ia lá no livro dos sonhos para saber o que significava aquele sonho que você teve. E isso era uma coisa que a gente comprava em banca de revista. E eu sempre sonhei com possessão. Porque eu vi Exorcista com a minha irmã e meu irmão que me obrigaram a ver aquele filme. E eu tinha 8 anos de idade, gente. Eu não tinha nenhuma... eu não tinha nenhuma amadurecimento emocional para ver aquilo. E sempre sonhei que eu estava sendo possuída. Até hoje eu sonho com isso. É uma coisa que ficou tão no meu inconsciente que me traz medo até hoje. E aí o que acontece? Dizia lá no livrinho do sonho, se você sonhou que está sendo possuído, é sinal que você está sendo manipulado por alguém, que você não tem o controle da sua vida. É óbvio, gente. É óbvio que se você está sonhando que está sendo possuído, é porque você está perdendo o controle da própria vida. Mas não necessariamente tem alguém fazendo mal, porque manipulando você, tentando achar uma saída, assim, que esteja fora das suas ferramentas próprias para tomar controle da vida de novo, né? Não é nada sobrenatural, algo que realmente pode estar acontecendo. Você não tem controle sobre a sua vida naturalmente. Isso é assustador, né? Você tem controle sobre o que você faz, sobre suas escolhas, mas sobre o mundo ao seu redor, você não tem controle sobre isso, né? Você não tem controle sobre as outras pessoas. E isso é assustador, né? Isso é assustador. Então, a possessão, como um elemento de falta de controle ou medo da perda do controle sobre si mesmo, é assustadora. É assustadora. O outro medo que está intimamente ligado à possessão é a invasão, né? Essa invasão de um alguém que vai utilizar o seu corpo. É uma violência, né? É uma intrusão, é um elemento de fora, alguém que vai usar o seu corpo como um veículo para fazer alguma coisa que você também não vai controlar, né? Então, o medo da possessão também passa por isso, por você perder o seu lugar de referência no mundo, você perder a sua identidade, você perder quem você é, você perder as coisas nas quais acredita, seus princípios, né? Então, essa possessão também faz você olhar para si mesmo e ver em qual momento da sua vida você está rescindindo o contrato de proprietário ali do seu corpo para entrar uma outra e possibilitar que uma outra criatura entre para ali para fazer o mal, né? Para fazer o mal. E o outro medo que está por trás da possessão é o medo do irreal ser real,
né? Porque você tem aí uma entidade, e aí não importa qual a religião que você tenha, né? Aqui no caso do livro O Exorcista, é a religião católica, né? É um cristianismo. Mas tem outras religiões que tratam do tema não como uma batalha espiritual do bem e do mal, né? Não tem essa ideia maniqueísta, assim, mas tem outras perspectivas sobre a possessão. A possessão pode acontecer dentro de um contexto de transe, onde uma outra entidade vai tomar o corpo daquele que está em transe para trazer uma mensagem, ser um mensageiro de algo, né? E aí vai depender da religião e qual é o viés que ela vai trazer para esse ato da possessão. Mas também pode existir em outras religiões espíritos que vão lá possuir o corpo de alguém para dizer algo, mas não tem intenções boas, né? E esse irreal, essa coisa que está na escuridão do mundo desconhecido, do mundo espiritual, ser real é um medo muito grande. Traz uma ideia de que nada daquilo que você tem ao seu redor te deixa seguro ou pode te deixar seguro. Tudo é modificável. Esse medo da transformação do que não é, que passe a ser algo que é e que é não necessariamente para o bem. E isso vai deixar a pessoa com medo, né? Então, esses são alguns medos que a gente pode associar à ideia da possessão, né? E dentro do documentário da Netflix, desculpa, da Netflix não, do Max que eu assisti, é Holland Doe, o nome do documentário, que é bem feitinho até, não achei nada, como é que eu posso dizer, tipo aqueles alienígenas do passado, sabe? Não é assim, nesse sentido de ser especulativo, é algo bem documental, assim. Isso que me deixou mais feliz, né? Então fica a dica para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os fatos que inspiraram o livro do William Bradley, do Peter Bradley e do filme do William Friday, que é O Exorcista, tá? Tem outros livros, se vocês quiserem, chamem no privado ali que eu passo os links para vocês dos livros, a maioria em inglês, tá? Então, ligados a esses medos que a gente acabou de falar, que estão intimamente conectados com a possessão, alguns deles dizem respeito a uma teoria. Isso aqui é coisa do manual lá, do manual romano de exorcismo, tá? Alguns padres tentaram identificar padrões, assim, do início das manifestações até o final, onde a pessoa realmente é possuída por um espírito maligno, tá? E são 5 passos. 5 passos. E o primeiro seria a tentação. Então, se você tá aí do outro lado, quer saber se tá sendo assombrado por uma entidade maligna, Satanás, pelo diabo, pelo demônio, pelo capiroto, esses são os passos, então, lá segundo o manual romano. O primeiro é tentação. Tentação vai se verificar quando o diabo tenta você a fazer o que não deve ser feito. O que você não faça o que tem que fazer. E é sempre uma questão de obediência a Deus. Uma coisa a se manter bem em mente é que nem toda tentação vem do diabo. A nossa própria natureza ferida pelo pecado nos sugere que façamos o mal, pelo qual somos atraídos. Então é aquela coceirinha, sabe, que você tem da transgressão. Eu tenho uma coisa para fazer, não vou fazer. Eu
não posso fazer isso, vou fazer isso. Então, essa é a tentação, você agir de acordo, indo de encontro aos seus princípios, né? Depois, a segunda etapa seria a opressão. Significa que o diabo, como bom lutador, achando o ponto fraco da sua personalidade, dirige o ataque nessa direção. Poderia ser o poder, a ambição, o ciúme, ser apegado ao dinheiro, ao sexo, à sexualidade, meu Deus. Cada um de nós tem um ou mais pontos fracos na natureza, gente. Só que metade da humanidade caiu. Tá? É bom lembrar de tudo isso, especialmente quando procuramos amparo no sacramento da reconciliação. Se queremos que este seja frutífero ao máximo, a graça sacramental, de fato, não consiste somente no perdão do pecado, mas também na cura e libertação. O terceiro passo do capiroto, então, é a vexação. E acontece quando o inimigo ataca pessoas superiores. Temos o caso do Padre Pio, por exemplo, quando o diabo tremia a cama dele e fazia todo aquele teatro. A vexação existe realmente, basta ler a vida dos santos e veremos quanto ela é realidade. Então a vexação passa do psicológico e vai pro físico, né? Ela começa a cercar o indivíduo e a sanidade. O documentário o nome do documentário é... Peraí. Roland Doe. É o caso... Eu vou botar aqui peraí. Roland Doe. É na Max, tá? Que tá. Então, ele passa pro plano físico. A manifestação começa a enlouquecer a pessoa, porque é uma manifestação que é exterior ao corpo dela, não consegue controlar uma porta que bate, uma luz, né? É algo que retira ela do próprio eixo, né? O quarto passo, né? O quarto passo lá, do passo da areia do diabo, é a infestação. A infestação vai acontecer quando o diabo tenta incomodar não a pessoa, mas os objetos e locais onde ela vive. Também nesse caso precisamos ser prudentes e cautelosos na análise desses fenômenos, não excluindo a possibilidade de serem verdadeiros, né? Então essa infestação ela se generaliza, aquele objeto que começa a tremer, essas coisas, visões como é que é? Visão periférica, sombras, coisas, começam a se manifestar de maneira intensa e não só para ela, para que todos que estão ao redor dela vejam também. E por fim, o último passo é a possessão, que vai acontecer quando o diabo toma como sua morada o corpo de uma pessoa e domina a sua mente, domina a sua psique, sua vontade. Então, a pessoa foi derrubada, foi detonada, né? O domínio da alma pelo diabo só se dá pelo pecado. Na possessão, o maligno somente consegue chegar à psique, à vontade, ao intelecto, não podendo chegar à alma. Ele não pode obrigá-lo a cometer o pecado, mas somente a fazer a ação do pecado. Então, tem 3 modos de possessão aqui que o padre vai relatar lá no Manual Romano. Quando se abre todas as portas para se entregar ao inimigo. Quando se abre as janelas através da prática do ocultismo. Quando, com a permissão de Deus, o diabo pega alguém como refém. Gente, essa última eu juro que eu não entendi porra nenhuma. Quando, com a permissão de Deus, o diabo pega alguém como refém. Gente, o que é isso? Que Deus é esse? Socorro, medo eterno aqui. Deus autorizou... Não, pode pegar isso aí, não importa muito, sabe? Esse daí ele torce pro Pelotas, ele não torce pro Chavante, pode pegar. Eu não entendi essa. Esse material é do Manual Romano. Eu falei lá na live os livros que eu li e que são baseados em documentos reais sobre o caso do menino ficcionalmente chamado de Roland Doe, que é um menino que foi exorcizado em 1949 no estado de Maryland, nos Estados Unidos.
tá bem? Eu ia falar de mais um caso aqui, que é o da Emma Schmidt, que é a menina que foi exorcizada antes dele, só que não, foi no ok, o exorcismo dela, no ok, deu muita coisa ruim, e foi isso que levou a Igreja Católica a arquivar o pedido de exorcismo do Roland Doe, porque tinha dado muita M no exorcismo da Emma, só que chegou numa divulgação tão grande do caso do Roland na mídia, na cidade inteira fofocando sobre isso, a igreja luterana não conseguiu fazer o exorcismo, então o Roland, possuído, falou o nome de 2 padres católicos que foram chamados para fazer o exorcismo dele. Durante 30 dias esse exorcismo foi feito. Então, tem 39 testemunhas que assinaram a documentação. Não sabemos se é uma histeria coletiva ou se é verdade até o momento, né? Mas tem uma outra questão. Como que a gente faz? Vocês viram que durante todos esses procedimentos médicos, psiquiatras foram chamados. É claro que naquela época a psicologia, a psiquiatria não estavam tão desenvolvidas quanto hoje, né? Então, muito possivelmente, se não existia uma ferramenta para tratar aquela pessoa, que o apelo manicomial naquela época era imenso, né? Se não pegar uma pessoa que eles não queriam que tivesse na sociedade, ou eles colocavam numa cadeia, se não desse pra botar numa cadeia, botavam num manicômio, né? Então, é muito fácil você retirar alguém indesejado da sociedade e colocar dentro de um manicômio. Então, o tratamento naquela época e hoje, né, ainda é difícil para uma doença mental, mas claro, a gente tem remédios que antigamente a gente não tinha, o diagnóstico de certas doenças que só vieram a ser conhecidas posteriormente, né? Então a gente tem todo um avanço da psiquiatria que não existia naquela época. Os arquivos médicos que falavam sobre o Roland naquela época, eles não indicavam nenhum tratamento possível para aquilo que ele tinha, mas quem sabe hoje fosse possível identificar, né? Fosse possível identificar e tratar alguém com uma doença semelhante à do Roland. E é justamente isso que a doutora Angélica Silva de Almeida, ela coloca num artigo dela que foi publicado pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, que é o NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é pesquisadora e professora colaboradora do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Então, ela fez isso aqui é um artigo, né, que foi publicado... Já vou ler teu comentário, Mal. Que foi publicado na Unicamp, né? Que é muito interessante, tá lá dentro do repertório oficial da universidade. Se vocês entrarem no periódicos lá de dentro da Unicamp, vocês vão encontrar esse artigo, que tem como objetivo estudar os fenômenos de transe e possessão que despertaram interesse da comunidade psiquiátrica brasileira, gerando posturas diversificadas. Então, um relato de caso e uma abordagem da psiquiatria pelo ponto de vista antropológico, tá? E é muito o interessante desse artigo é justamente isso, né? Que ele não analisa como um fenômeno estritamente medicalizável, mas como um fenômeno antropológico também. E o Mauro aqui tá falando, sabe que já fui católico, né, amiga? Hoje não acredito mais em possessão demoníaca. Eu também não, mas eu tô escrevendo sobre isso, tem que pesquisar, porque tem muita gente que acredita agora, né? Então, tem que pesquisar, mas eu vou fazer o quê? É interessante ainda, assim, eu acho mesmo... tem muita... Não é sobre o que eu acredito, é sobre o que outras pessoas acreditam, né? Então, pode ser que eu não acredite, mas tem centenas de pessoas que acreditam, centenas de milhares de pessoas que acreditam. Eu quero saber por que elas acreditam. E qual o efeito que acreditar causa nelas. É justamente isso que a doutora Angélica analisou nesse artigo,
né? Então ela diz assim, identificaram-se duas correntes de pensamento entre os psiquiatras. A primeira vinculada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e São Paulo, sob forte influência de autores franceses, e deteve-se mais na periculosidade do espiritismo para a saúde mental. Defendia a adoção de medidas repressivas com o poder público. O segundo grupo de psiquiatras ligado à Faculdade de Medicina da Bahia e Pernambuco. E aqui é só um parêntese, assim, que não é uma possessão a que ela estudou, não é uma possessão católica. É uma possessão vista do ponto de vista de religiões diversas, tá? Então, a maioria, na verdade, nem é católico aqui, tá? Agora a gente já vai ver. O segundo grupo de psiquiatras ligado à Faculdade de Medicina da Bahia e Pernambuco, embora não desconsiderasse o caráter patológico primitivo dos fenômenos de transe e possessão, apresentou uma visão mais antropológica e culturalista, considerando tais fenômenos como manifestações étnicas ou culturais. Alguns defenderam o controle médico e a educação do povo para o abandono dessas práticas primitivas. Outros não consideravam os fenômenos mediúnicos como desencadeadores de loucura, mas manifestações não patológicas de um universo cultural rico que estão além de vinculá-los à promoção do avanço da ciência, mas como manifestação unicamente da cultura e de sua população. Então, isso que é interessante nesse artigo, que ele não vai tentar resolver o fenômeno da possessão, porque não tem uma implicação médica sobre isso. É um fenômeno cultural, um fenômeno sociológico, é um fenômeno que acontece dentro da religião e que isso extrapola a ciência, extrapola a medicina. Não é o objeto da medicina estudar, resolver a possessão, entende? Mas ver qual é o efeito que, porventura, isso pode ocasionar dentro do cérebro de alguém que se considera doente em razão da possessão. Então, em razão da possessão, alguém se percebe doente, bom, agora é o interesse da medicina. Como que a gente tem que abordar isso? E isso é uma causa religiosa que tem efeito físico? Será que é? Será que é isso mesmo? Então é sobre isso que trata o artigo. Achei muito interessante falar um pouquinho sobre esse artigo. Depois, para quem ficar interessado, quiser saber um pouquinho mais, eu posso deixar no privado o link do artigo. E pra gente encerrar aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o caso que acabou inspirando o Peter Bradley. Eu sempre pego o nome do diretor do filme e o sobrenome do autor do livro, né? Mas a real é William Friedlich, que dirigiu o filme, e o Peter Bradley, que escreveu o livro, né? Então, lá no exorcismo que eu falei que deu ruim, foi o caso, justamente esse da Emma Schmidt, tá? Ela foi levada para dentro de um convento para ser exorcizada por desculpa, deixa eu achar o nome do cara para não mentir. Pelo frade. Gente, é fradre ou é frade? Me desculpem, eu não tenho esse conhecimento. Então, se vocês sabem a palavra correta, por favor, coloquem aqui embaixo para mim. Tá? O frade capuchinho de Appleton, Wisconsin, que se tornou um dos mais renomados exorcistas do continente. E ele se chamava Hiesinger, tá bem? E ele exorcizou ao menos 22 pessoas, só que dessa daqui deu ruim. Deu muito ruim o exorcismo dela. Durou muito tempo. Frade, tá, valeu, obrigada. Agora é Frade, nosso amigo Cedras Araújo trouxe a resposta correta. Então, o Hiesinger tentou expulsar os demônios dessa menina, também chamada por um nome fictício, Diana Eklund, mas o nome dela mesmo era Emma
Emma Schmidt, tá? Pelo mesmo processo ela tinha passado. Vai acabar a live. Não vou conseguir falar sobre ela, talvez em um outro momento. Por enquanto, não conseguirei mais. Tá bem? Então, muito obrigada. Eu vou terminar aqui, senão eu não vou conseguir.